Imagine um edifício imponente, com uma arquitetura moderna, repleto de escritórios, salas de reuniões e corredores impecavelmente decorados. Por fora, é apenas mais um prédio comercial em uma cidade cheia de negócios e ambições. Mas para aqueles que ousam cruzar as suas portas, o que parece ser um lugar comum logo revela algo sombrio. Uma sensação inexplicável de desconforto toma conta. Histórias sussurradas entre corredores falam de infortúnios, de empresas que faliram de maneira misteriosa e de pessoas que nunca mais foram as mesmas após trabalharem ali. Por trás de tudo isso, há um segredo enterrado. Um segredo tão obscuro que muitos preferem nem mencionar. A história de um crime brutal que deixou marcas que o tempo nunca conseguiu apagar. Hoje, vamos mergulhar nessa história sinistra, desvendar os mistérios do passado e descobrir por que este edifício parece amaldiçoado. Antes de continuarmos, peço que curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui, você encontra histórias arrepiantes, mistérios e tragédias que permanecem vivas na memória. E agora, prepare-se para a verdade aterrorizante por trás deste terreno amaldiçoado. Tudo começou há mais de meio século. Naquela época, a área onde hoje se ergue o edifício era completamente diferente. Não havia prédios, não havia comércio, apenas um terreno baldio coberto por mato alto e dominado por um poço antigo, que era usado pela pequena comunidade que vivia ali nos arredores. Entre os poucos moradores do local havia uma família, um homem, sua esposa e 2 filhos pequenos. De longe pareciam uma família normal, mas aqueles que conviviam mais de perto percebiam que algo estava errado. O homem, conhecido por seu temperamento explosivo, frequentemente era ouvido discutindo com a esposa e tinha fama de ser violento. Os vizinhos evitavam contato direto, mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer naquela casa. Em uma noite de tempestade, quando o vento uivava e a chuva caía torrencialmente, a casa dessa família se tornou o cenário de um verdadeiro pesadelo. Os vizinhos mais próximos relataram terem ouvido gritos desesperados que logo se transformaram em um silêncio assustador. Horas depois, apenas o som da chuva permanecia. Nos dias que se seguiram, o homem foi visto algumas vezes, sempre sozinho, carregando ferramentas e caminhando em direção ao poço. A esposa e os filhos, porém, nunca mais foram vistos. O cheiro começou pouco depois. Um odor horrível que parecia vir do poço e se espalhava pelo ar, deixando todos incomodados. Quando as autoridades foram chamadas, encontraram o que todos temiam: os corpos da esposa e dos 2 filhos jogados no fundo do poço. A cena era tão terrível que até os policiais mais experientes ficaram abalados. O homem, ele desapareceu na noite seguinte ao crime e nunca mais foi encontrado. Acredita-se que tenha fugido para uma região distante ou que talvez tenha tirado a própria vida, mas ninguém sabe ao certo. Após o massacre, o terreno ficou abandonado por décadas. Poucas pessoas se aproximavam e aqueles que o faziam rapidamente relatavam sensações estranhas. Sons inexplicáveis como choros de criança e passos eram ouvidos durante a noite. Objetos que caíam sem explicação e até vultos eram vistos ao redor do velho poço. O lugar ganhou a fama de amaldiçoado e a comunidade o evitava a todo custo. Então, muitos anos depois, uma construtora decidiu que era hora de apagar o passado e transformar o terreno em algo útil. O poço foi lacrado com cimento. As ruínas da casa foram demolidas e um edifício comercial moderno começou a ser erguido. A ideia era clara: apagar o passado e trazer um futuro próspero para aquele lugar, mas nem tudo saiu como planejado. Desde o dia da inauguração, coisas estranhas começaram a acontecer. Empresas que alugavam salas no edifício enfrentavam problemas misteriosos. Negócios promissores fracassavam sem explicação. Equipamentos falhavam, sistemas travavam e funcionários relatavam mal-estar constante. Algumas pessoas diziam que sentiam uma presença no ambiente, algo que não conseguiam explicar. Relatos de eventos paranormais começaram a circular. Um empresário que costumava trabalhar até tarde afirmou que frequentemente ouvia risadas de crianças nos corredores mesmo quando estava sozinho no prédio. Outro funcionário relatou ter visto um homem parado ao lado do elevador.
Um homem de olhar vazio que desapareceu quando ele piscou. A energia do lugar era sufocante. Algumas pessoas diziam que ao entrar no edifício sentiam um peso no peito, como se algo ou alguém estivesse as observando. Outros relatavam pesadelos constantes nos quais sonhavam com um poço ou com crianças chorando. Um caso particularmente assustador foi o de uma corretora de imóveis. Ela havia levado um cliente para visitar uma das salas do prédio. Durante uma visita, ouviram um som estranho vindo do teto como se algo estivesse sendo arrastado. Quando tentaram ignorar, o cliente olhou para um canto da sala e perguntou: quem é aquela pessoa ali? A corretora não viu ninguém. Depois daquele dia, o cliente cancelou o contrato e nunca mais respondeu às ligações. As histórias de azar e mistério continuaram. Mesmo empresas grandes e consolidadas enfrentavam problemas inexplicáveis ao se instalarem no edifício. Um restaurante tentou abrir no térreo, mas enfrentou falhas no sistema elétrico repetidas vezes. Outro escritório de advocacia viu seus arquivos mais importantes serem corrompidos do nada sem nenhuma falha técnica aparente. Com o passar dos anos, o prédio foi sendo gradualmente abandonado. As poucas pessoas que ainda frequentavam o local diziam que o ambiente parecia piorar com o tempo. Alguns relatavam ouvir gritos abafados durante a madrugada, semelhantes aos gritos da noite do crime, décadas antes. A explicação? Muitos acreditavam que o terreno nunca foi realmente purificado. O crime brutal cometido ali deixou marcas profundas e os espíritos das vítimas parecem não ter encontrado paz. Há quem diga que o assassino ainda vaga pelo local, preso em um ciclo interminável de culpa e desespero. Hoje, o edifício permanece de pé, mas vazio. Uma estrutura imponente, mas que ninguém ousa ocupar. Os moradores próximos ainda contam histórias sobre as noites silenciosas, quando juram ouvir passos vindos do prédio ou vozes que ecoam nos corredores escuros. Será que é apenas a mente humana brincando com o medo? Ou será que algumas histórias nunca realmente terminam? A única certeza é que este terreno carrega um peso que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. E você, teria coragem de entrar neste edifício? Será que histórias como essa devem ser enterradas ou lembradas para que os erros do passado nunca se repitam? Se essa história mexeu com você, deixe seu like, compartilhe com quem adora mistérios como este e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e cuidado com os lugares onde pisa. Alguns segredos nunca ficam enterrados para sempre.